Romanos capítulo 13, versos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Amém. Nós já lemos aqui o texto, e o apóstolo Paulo nos fala claramente, queridos, sobre uma coisa muitíssimo importante para nós, os crentes, que é sobre a questão da autoridade. Todo cristão precisa entender muito bem os princípios de autoridade que a palavra de Deus nos ensina, que nós precisamos guardar estes princípios, precisamos viver de acordo com eles. Podemos ver que a Bíblia tem muito a ensinar sobre a autoridade. Ela define quem tem autoridade e define também o que deve fazer aquele que está debaixo de autoridade. Então vamos nesta noite começar definindo o que é autoridade. Há certamente muitas formas de alguém definir a autoridade, mas no conceito bíblico, notadamente no Novo Testamento, a palavra utilizada pelo apóstolo Paulo aqui para falar de autoridade significa literalmente o direito de mandar. Quem tem autoridade tem o direito de mandar. Quem tem autoridade tem o direito de dar ordens e ser obedecido. Quem tem autoridade tem o direito de dizer como os outros devem fazer as coisas. E então, os que estão debaixo dessa autoridade devem obedecer. Muitas vezes nós vamos ter sinônimos aqui no Novo Testamento para esta palavra. A Bíblia vai traduzir esta palavra, que significa o direito de mandar, por autoridade, poder, jurisdição, autorização, direito, domínio, potestade, soberania, força, todas com um mesmo princípio, de que quem tem autoridade tem o direito de mandar, de dar ordens e de ser obedecido. E nós vamos ver então que este conceito e esta palavra, ela é muito abundante no Novo Testamento. Alguém pode dizer: não, pastor, mas esse negócio de autoridade é lá do Antigo Testamento, da época dos reis, da época da ditadura lá. Não é isso. A palavra autoridade aparece muito mais vezes no Novo do que no Velho Testamento. No Novo Testamento, de 99 vezes que ela aparece na Bíblia, só 6 estão no Antigo Testamento. Isso quer dizer que a autoridade é uma questão para a igreja entender. Isso quer dizer que a autoridade não está referindo-se aos reis, aos dominadores dos impérios que o Antigo Testamento retrata, mas que está falando daqueles que estão submissos à autoridade, porque entendem de onde vem a autoridade, quem tem autoridade e quem está debaixo dessa autoridade para obedecer-lhe. É coisa para nós, como igreja do Senhor, entendermos, queridos irmãos. Nós vemos que a Bíblia Sagrada mostra claramente, e aqui nós já temos no primeiro versículo deste capítulo 13, ela mostra de onde vem a autoridade. Qual é a fonte de autoridade que nós temos? E o que a Bíblia diz claramente é: toda autoridade vem de Deus. Deus é a fonte de toda autoridade. Disse claramente aqui o apóstolo Paulo: não há autoridade que não venha de Deus. Só existe autoridade no mundo por causa de Deus. Dele emana toda a autoridade. Se não existisse Deus, um filósofo já disse, filósofo russo disse: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Porque se Deus não existisse, não existiria autoridade. Se há autoridade é porque ela emana de Deus. O salmista entendeu perfeitamente isso, e no Salmo 62, verso 11, ele diz: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi. Parece que foi tão forte que ecoou. E ele disse: que o poder
pertence a Deus. Aleluia! O poder pertence a Deus, dele vem toda a autoridade. É preciso compreender isso, queridos, porque o apóstolo Paulo diz que quem resiste a uma autoridade está na realidade resistindo àquele que é a fonte de toda autoridade, ou seja, Deus. Quem vai de encontro à autoridade está indo contra Deus. Quem desobedece à autoridade está desobedecendo a Deus. Quem não aceita e não se submete à autoridade, na realidade está fazendo isto com o próprio Deus. É isso que nos diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque Deus é a fonte de toda a autoridade. Ele é o único que tem em si próprio, que tem de si mesmo a autoridade. E por ser a única fonte de autoridade, é o único que pode conceder autoridade a alguém. Não só Deus é a fonte de toda autoridade, mas a Bíblia diz que Ele concede, Ele delega esta autoridade. Toda a autoridade que há no mundo, essa autoridade recebeu de Deus esse direito de mandar, esse direito de fazer, de exercer esta autoridade. Então Deus, Ele tem autoridade direta. Os homens têm autoridade delegada. Os seres criados têm autoridade porque Deus lhes dá autoridade. Deus é o único que tem autoridade por si próprio, dele mesmo, inerentemente ele tem a autoridade. No entanto, o que o apóstolo está nos ensinando é que nós precisamos entender que Deus, sendo a fonte de autoridade, aquele que recebe a autoridade é um representante de Deus. A autoridade, diz o texto aqui, que é ministro de Deus. Então, quando a autoridade age em nome e por causa do poder de Deus, que lhe concede esta autoridade. Então, só vai se submeter à autoridade delegada, autoridade que Deus deu a alguém, aquele que entende que toda autoridade vem de Deus e que, portanto, deve se submeter ao próprio Deus, submetendo-se àqueles a quem ele delegou autoridade. Quando um crente entende que um policial, o prefeito, quando o seu patrão, o seu pai na família, quando ele entende que ali está uma autoridade, e ele resolve se submeter a essa autoridade, ele de fato está reconhecendo que Deus é a fonte de autoridade que delegou àquela pessoa, e portanto, submetendo-se àquela pessoa, o crente estará na realidade submetendo-se a Deus e reconhecendo a sua autoridade sobre a sua vida. Por isso é tão importante entendermos esta questão de submissão à autoridade, porque houve um dia que alguém quebrou isso. Houve um dia que alguém resolveu se rebelar contra a autoridade de Deus, que alguém resolveu ser insubmisso a essa autoridade. E quem foi? O primeiro insubmisso, aquele que iniciou toda a rebelião, que lançou a semente da rebelião, que criou o princípio da desobediência, foi exatamente o diabo. A insubmissão começou com o diabo. Ele era um querubim, subordinado a Deus, estava debaixo da autoridade de Deus, mas ele declarou o que está escrito lá em Isaías capítulo 14, onde diz o texto: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Com essa declaração, o diabo estava dizendo: eu não serei mais subordinado a Deus, eu serei semelhante a Ele. Eu não aceito mais receber ordem de Deus, eu e Deus somos iguais agora. Eu estou acima dos outros e não tenho ninguém acima de mim, porque eu sou igual a Deus. Era aí uma criatura, irmãos, um querubim, uma criatura que tinha lá a sua glória, o seu poder, mas não passava de uma criatura finita, limitada,
que num determinado tempo foi criado pelo Deus eterno, ilimitado em poder, em glória e em honra, e agora esta criatura resolve se comparar ao Deus Todo-Poderoso e quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. Aqui está então o primeiro rebelde de toda a história. E eu penso que toda vez que Deus vê um rebelde, ele se lembra de Satanás. Por isso, insubmissão à autoridade é algo terrível para o crente. Quem inventou insubmissão à autoridade foi o diabo, que não quis mais ser subordinado, que não quis mais estar debaixo da autoridade de Deus, mas disse: eu serei semelhante a ele. Agora, sabe o que é pior nessa história toda, queridos? É que além do inimigo ter criado esse princípio da rebelião, ele o ensinou ao homem. O homem agora, sendo também um ser criado, um ser ainda mais limitado do que os querubins, anjos e arcanjos que Deus havia criado, Satanás, porém, vai e tenta este homem lá no jardim do Éden com a mesma questão, que ele tivesse a mesma atitude, que ele não quisesse ser subordinado a Deus, mas que ele quisesse ser semelhante a Deus. E o diabo então disse à mulher, porque Deus sabe, veja que ele deturpa aí o caráter de Deus, ele acusa Deus de ter um conhecimento que ele não revelou ao homem, pelo contrário, Deus teria revelado algo que seria o oposto daquilo que ele realmente sabia. O diabo diz: Deus sabe que no dia em que dele, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O diabo que havia dito: eu serei semelhante a Deus, agora ele disse ao homem: se você desobedecer, se você for rebelde, se você não fizer o que Deus mandou, você não vai morrer. Não, pelo contrário, você vai ser igual a Deus. Você vai estar em pé de autoridade com Ele, em pé de igualdade com Ele. Você não vai ser mais submisso, você vai ser igual a Deus. E aí o homem caiu nessa conversa fiada e só tristemente descobriu uma coisa: que o homem sempre está debaixo de autoridade. Só que quando ele desobedeceu, quando ele pecou, ele deixou de ser servo de Deus e passou a ser servo do diabo. Romanos capítulo 6 e verso 16, o apóstolo Paulo nos retrata claramente esta verdade, dizendo: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Se o homem continuasse obedecendo a Deus, continuaria vivendo em obediência, em submissão, mas na hora que ele resolveu desobedecer a Deus, na realidade ele passou a obedecer ao diabo, e se tornou servo do pecado. O homem agora perdeu aquela sua condição de santidade, de intimidade, de comunhão com Deus, e passou a seguir o mesmo princípio da rebelião, daquele que se opõe à autoridade de Deus e também às autoridades que são delegadas por Ele. Nós vivemos uma época, queridos, em que isso é muito comum, muito patente. Se você olhar na mídia, se você observar nas escolas, se você for olhar nas empresas, o que nós vemos hoje é que o princípio da rebelião está se alastrando no meio da nossa sociedade. Os filhos não querem mais obedecer aos pais. Os alunos que antes tinham temor da professora, agora a professora que tem temor dos alunos. O princípio da rebelião está se instalando, mas isso é uma característica dos tempos do fim. O apóstolo Pedro, escrevendo na segunda epístola, capítulo 2, versos 10 e 11, ele diz: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Ele continua descrevendo os homens desta era,
Ele diz: eles são atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Ele diz: olha, os anjos, que são criados em poder diante de Deus, eles não têm coragem de difamar autoridades. Diante do próprio Satanás, o arcanjo apenas diz: o Senhor te repreenda, porque reconhece onde há a autoridade. Mas as pessoas hoje, qualquer um levanta a voz para zombar da presidente, da governadora, da prefeita, do prefeito. Qualquer um levanta a voz para rasgar o verbo na mídia e falar abertamente contra as autoridades. Houve um dia, algum tempo atrás, acho que o ano passado, no ano anterior, 2011, e houve uma concentração dos evangélicos, e ali chegou, na época, a prefeita de Natal, e quando ela foi falar, de repente surge uma vaia no meio daquela multidão. Eu dei graças a Deus porque não estava ali, e principalmente porque não tinha um microfone na mão, porque eu seria obrigado a repreender aquela multidão, porque isto não é coisa de quem conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus retrata claramente, queridos, nós reconhecemos que Deus é a fonte de toda a autoridade, que Ele delega esta autoridade e que nós, crentes, devemos ser obedientes às autoridades delegadas por Deus. Quando o homem desobedeceu, ele se tornou filho da desobediência, se tornou filho da ira, se tornou servo de Satanás, se tornou filho do pecado, servo da desobediência, e passou agora a viver em transgressão. Então os desobedientes que aí estão, não são nada mais, nada menos do que seguidores do rebelde principal, que é Satanás. O crente não pode ser de maneira nenhuma um rebelde, um desobediente. Por quê? Porque nós servimos a Deus e reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, reconhecemos que Ele é a fonte de toda autoridade, obedecemos a Ele e àqueles a quem Ele delegou autoridade, porque quando nos submetemos à autoridade delegada, nos submetemos ao Deus que delegou esta autoridade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Às vezes nós ficamos olhando para a Bíblia e não entendemos os seus principais princípios. Por exemplo, o que é pecado? O que é pecado? Pecado na Bíblia não é outra coisa senão transgredir a lei de Deus. Pecado literalmente é errar o alvo. Significa que você não fez aquilo que Deus mandou, que você não obedeceu aquilo que Deus instituiu ou estabeleceu. Então, pecado na Bíblia é transgressão da lei. Essa transgressão pode ser por ignorância ou pode ser realmente por desobediência. Só que pouco importa. Se você está no seu veículo e você estaciona debaixo de uma placa de proibido estacionar, se você cruza um semáforo quando ele está vermelho, se você estaciona em cima da calçada e o guarda vem para aplicar-lhe uma multa e você diz: ah, seu guarda, desculpe, eu não sabia que isso era errado. Pouco importa, você vai ser multado da mesma maneira. Por quê? Porque era sua obrigação saber a lei do trânsito. Deus também não desculpa se o homem diz: ah, eu não li a Bíblia, eu não sabia, porque a revelação de Deus aí está. Não somente a sua revelação nas Escrituras Sagradas, mas aquilo que a Bíblia chama e a teologia denomina de revelação geral. Deus se revela no universo e todo homem deve reconhecer a autoridade que vem de Deus. João então declara claramente na sua primeira epístola: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que foi que Adão e Eva fizeram lá no paraíso? Eles não mataram, eles não roubaram, eles não fizeram
o que seria considerado um crime hoje. O que eles fizeram? Eles comeram apenas do fruto de uma árvore. E onde está o pecado? O pecado está na desobediência, porque Deus disse, não coma, e eles comeram. Aquilo era um teste. Aquilo era um teste para que o homem cada dia provasse que ama a Deus. Outro dia nós vamos poder falar melhor sobre isso, mas a Bíblia é muito clara em dizer, se nós amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Então, quando o homem desobedeceu a Deus, ele estava declarando que não amava a Deus, que amava mais a ideia de ser igual a Deus, ou que amava mais a conversa bonita do diabo do que o mandamento de Deus. Isto é transgressão. A transgressão, então, queridos, é a desobediência. Transgredimos quando somos rebeldes. Você pode transgredir fazendo o que é certo. Se seu pai disse, não vá para a igreja hoje, porque você precisa ajudar sua mãe. Aí você desobedece e vai para a igreja. É certo ir para a igreja? É certo ir para a igreja. Mas seu pai disse, não vá, se você está desobedecendo, você está transgredindo. Deus, Ele quer de nós, queridos, principalmente e antes de qualquer outra coisa, que nós sejamos obedientes à sua palavra. Deus quer que no nosso coração exista o desejo de cumprir a sua palavra, de agradar-lhe, de fazer aquilo que é agradável a Ele. O pecado, ele não começa quando nós praticamos alguma coisa. O pecado começa no interior do indivíduo. O pecado começa com a transgressão no coração. Quando alguém mata, quando alguém rouba, quando alguém adultera, quando alguém faz qualquer coisa que transgride a lei de Deus ou dos homens, o pecado não surgiu naquela hora. Antes, originou-se no seu coração, no desejo de fazer aquilo. Quando Adão ou Eva tomou do fruto, e quando eles comeram, o pecado só consumou-se ali. Mas a transgressão surgiu primeiro no coração, quando diz o texto, ela olhou para o fruto, viu que ele era desejável, viu que ele era bom, ela teve vontade de comer daquele fruto e ser semelhante a Deus. Ali já havia a transgressão no coração. Quando ela tomou o fruto e mordeu, apenas o pecado se consumou. Mas antes, o princípio da desobediência já tinha dominado o seu coração. Agora entenda isso. O que Deus requer de nós, acima de qualquer outra coisa, é que nós sejamos obedientes à sua palavra. Deus não quer que você seja o melhor cantor e seja desobediente. Deus não aceita que você seja o melhor pregador e seja desobediente. Deus não aceita que você seja um grande dizimista ou ofertante e seja desobediente. Porque antes de pregar, de cantar, de orar, de dirigir o culto, de ser dirigente de um departamento ou de qualquer outra coisa na igreja, o que Deus quer é que nós sejamos obedientes a Ele e à sua palavra. Aleluia! 1 Samuel capítulo 15, primeiro livro de Samuel, tem aí uma história que todos nós conhecemos. Deus fala com Samuel, e Samuel vai dizer ao rei Saul, vai e destrua os amalequitas. E ele destrói só uma parte dos amalequitas, destrói os exércitos deles, mas traz o rei, traz também as vacas e as ovelhas, supostamente para oferecer um sacrifício a Deus. Não é bom oferecer um sacrifício a Deus? Não é coisa agradável a Deus oferecer um sacrifício com o melhor das ovelhas, com o melhor das vacas? Não foi Deus que mandou que o homem sacrificasse a Ele? E o que era o sacrifício? O sacrifício no Antigo Testamento, irmãos, era o culto. As pessoas não se reuniam como nós aqui na igreja para cantar, e para tocar, e para pregar, não. Abraão não tinha esse tipo de culto. Qual era o culto de Abraão a Deus? Ele fazia um altar de pedras, colocava lenha sobre ele,
colocava um animal ali em cima e o oferecia em sacrifício a Deus. Aquilo era o culto de Abraão. Então, sacrificar um animal a Deus. Hoje, a mesma coisa de você estar aí no culto, cantando, louvando, pregando, prestando o seu culto a Deus. Mas o que Deus diz por meio do profeta Samuel ao desobediente rei Saul serve para nós como princípio hoje, em pleno século 21. E Deus diz assim, olha, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Aleluia. Deus está dizendo, é melhor obedecer do que prestar culto. É melhor obedecer do que cantar. É melhor obedecer do que tocar. É melhor obedecer do que pregar. É melhor obedecer do que dirigir. Do que dirigir um culto. É melhor obedecer do que fazer qualquer outra coisa. Porque Deus não aceita a adoração de um coração desobediente. Deus não aceita cânticos de alguém desobediente. Às vezes nós pensamos que Deus quer louvor, que Deus quer cânticos, que Deus se agrada quando nós tocamos ou cantamos. Mas o que a Bíblia diz, irmãos? Deus não procura adoração. Adoração no céu Deus tem de sobra. Ou você acha que, por mais que você ensaie, você pode concorrer com o coral que está lá em cima? Você acha que por mais que você seja um excelente tocador, você pode concorrer com aqueles que estão tocando as harpas lá em cima? Lhe falta somente alguns milhões de anos de treinamento para chegar igual a eles. Deus não procura adoração. O que Deus procura são adoradores. O que Deus quer é você, é o seu coração, contrito, obediente, submisso, entregue. É isso que Deus quer, é isso que Ele procura. Deus não procura cantores, nem tocadores. No céu, meu irmão, está lotado disso aí. No céu tem milhões e milhares. Qualquer um deles canta melhor do que nós, qualquer um deles toca melhor do que nós. Deus não para ouvir os cânticos na terra, porque nós somos melhores do que os que tem lá em cima. Deus para ouvir um cântico na terra, porque há um coração contrito, obediente, entregue. Aleluia. Eu vejo quase Deus parando assim o coral celestial. Para aí. O que foi, Deus? Você viu meu servo Jó? Viu meu servo Jó? Homem sincero, reto, temente a Deus, que se afasta do mal, um homem obediente. Quando Jó fazia aqueles sacrifícios por ele e por sua família, acho que Deus parava o cântico no céu. Não, peraí. Tem um negócio ali na terra que está me chamando a atenção. É lógico que eu estou usando uma linguagem humana. Deus não precisa parar uma coisa para dar atenção total à outra. Mas eu estou querendo lhe dizer que o que mais Deus quer de nós não é o trabalho, mas sim o coração rendido. Não é o sacrifício, mas sim que se obedeça a sua palavra. Deus tem mais prazer na obediência do que no culto. Deus quer mais o coração contrito do que o bom louvor, a boa pregação, do que horas de oração. Primeiramente, Deus quer que nós sejamos obedientes à sua palavra. Esta é a maior exigência de Deus para nós. Quando é que o homem se submete a Deus? A submissão, queridos, não é apenas a obediência externa. A submissão começa no coração. Quando alguém conscientemente se submete a uma autoridade delegada por Deus, entendendo que assim está se submetendo a Deus. Tanto nós devemos nos submeter a Deus, que tem autoridade direta, como devemos nos submeter às autoridades que Deus delegou.
Jesus explicou bem este princípio em João capítulo 13, ele diz assim, olha, na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Você entendeu? Deus enviou Cristo, quem recebe Cristo, recebe Deus. Cristo enviou os apóstolos, quem recebe os apóstolos, recebe Cristo e recebe Deus. Os apóstolos enviaram outros, quem receber aqueles que eles enviaram, recebe os apóstolos, recebe Cristo e recebe Deus. Porque a fonte de autoridade vem de cima, aleluia. Cristo tem autoridade porque recebeu de Deus enquanto estava aqui nesta terra. Os apóstolos tinham autoridade porque receberam através de Cristo a autoridade de Deus, aleluia. Por isso eles podiam sair a campo, repreender demônios. Por isso podiam mandar as enfermidades ir embora, o mar se acalmar. Por isso tinham autoridade. Por que tinham autoridade? Porque receberam de Deus. Então a autoridade vem de Deus. E aí precisamos ver alguns princípios importantes aqui. Em primeiro lugar, toda autoridade está debaixo de autoridade. A única exceção a esta regra é Deus. Deus é a fonte de autoridade. Daí por diante, só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Porque se não está debaixo de autoridade, não recebeu a autoridade que vem de Deus. Toda autoridade representa Deus. O texto diz claramente, as autoridades são ministros de Deus. A autoridade, portanto, representa Deus. Deus coloca a sua confiança, Deus coloca a sua unção, Deus coloca poder naquele a quem Ele delega a autoridade. E esta autoridade Deus delega a homens limitados, a homens fracos. Alguém pode dizer assim, mas o prefeito da minha cidade é um ímpio. Sim, ele pode ser fraco e limitado, mas a autoridade que ele tem vem de Deus. Mas o presidente do meu país, ou o governador do meu estado, ele se opõe ao cristianismo, mas ainda assim a autoridade que ele tem vem de Deus, porque não existe autoridade que não venha de Deus. Só que quando alguém vai contra esta autoridade, está indo contra o próprio Deus. Quando alguém se levanta contra Deus, não ficará impune. A Bíblia diz claramente aqui, os que resistirem a Deus, trarão sobre si mesmos a condenação. Ninguém se levanta contra Deus e fica barato. Ninguém se levanta contra Deus e fica de graça, ninguém. Porque Deus não aceita a insubmissão à sua autoridade. Então quem teme a Deus, teme também a autoridade que representa Deus. Aquele que recebe a autoridade de Deus. Vamos entender então e estender esses princípios, queridos. As autoridades que Deus delegou aqui nesta terra. Deus fundou essencialmente 3 instituições. Só 3 instituições Deus criou aqui nessa terra. A primeira delas foi a família. Deus criou o homem, criou a mulher, ajuntou-os e disse, crescei e multiplicai-vos, e surgiram os filhos. Deus criou a família. E na família, Deus estabeleceu a autoridade. Depois Deus criou o governo. Deus instituiu o governo humano. E Deus deu ao governo a autoridade. Quem está no governo está com a autoridade de Deus. E aqui Paulo está falando nesse capítulo 13 de Romanos, especificamente sobre essas autoridades governamentais. E por último, Deus criou a igreja. E na igreja, Deus também instituiu autoridades. E nós precisamos entender então estes princípios de autoridade dentro dessas instituições que Deus criou. Vamos começar falando sobre o governo. Deus instituiu autoridade no governo. Deus deu aos homens o poder e a autoridade. Deus manda Pedro, Paulo, Jesus
escrevem dizendo que nós devemos ser submissos à autoridade. O maior exemplo de submissão à autoridade que nós temos é do próprio Senhor Jesus. Jesus era e é Deus. Ele tinha poder para mandar descer os anjos para guerrearem por ele, mas ele preferiu se submeter ao Pai. E nesta submissão ao Pai, ele se submete à autoridade do governador Pôncio Pilatos. Quando Pôncio Pilatos diz: olha, quem é você? Por que é que você não me responde? Eu tenho uma autoridade. Jesus então lhe responde, João capítulo 19, verso 11: nenhum poder, nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Jesus não disse, não, você não tem autoridade. Ele disse, você tem autoridade, mas você só tem autoridade porque você recebeu de cima. Foi meu Pai quem deu autoridade a você. E eu estou reconhecendo, estou me submetendo a esta sua autoridade governamental, porque eu entendo que foi meu Pai quem lhe deu esta autoridade. Jesus é o nosso padrão de submissão à autoridade. E nós, filhos de Deus, nós imitadores de Cristo, precisamos ser obedientes às autoridades, queridos. A Bíblia diz claramente, Pedro, numa mesma frase diz: honrai a todos, amai a fraternidade, e ele diz: temei a Deus e honrai o rei. Tema a Deus, mas honre a autoridade que foi delegada por ele aos governantes. Eu vejo hoje crentes que parece que não tem nenhuma responsabilidade com esta palavra, e aí postam nas redes sociais, ou falam por aí, reclamando e expondo a autoridade. Veja, não quer dizer que você como crente não deva reclamar os seus direitos de cidadão, que a sua rua seja bem cuidada, que tirem os buracos de lá, porque você paga imposto para isso. Não é isso. Reclamar os seus direitos como cidadão é um direito que nós temos. Agora, quando alguém se levanta para dizer, essa prefeita, essa governadora, essa presidente, ou esse governador, ou esse prefeito, é isto, é aquilo, é isso, é daquela outra maneira, e muitas vezes com palavras completamente detratáveis, está expondo a autoridade, não está falando de atos que não são bons do seu governo, mas está falando dele, da pessoa. Isto é contra a palavra de Deus, queridos. Deus foi quem estabeleceu a autoridade no governo. E outro ponto muito claro que Deus estabeleceu a autoridade foi no trabalho. Deus deu aos patrões autoridade e manda na sua palavra que os trabalhadores se sujeitem aos seus patrões. Há muitas referências, principalmente no Novo Testamento, sobre isso. Como Efésios capítulo 5, onde ele diz, vós servos aqui são os trabalhadores da época. É um princípio para nós trabalhadores de hoje. Ele diz, obedecei a vossos senhores segundo a carne. Ele está falando dos patrões da época. E o princípio se estende aos patrões de hoje. Ele diz, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Deus está dizendo na sua palavra, o apóstolo Paulo está instruindo a igreja dizendo, obedeça ao seu patrão, como se você estivesse trabalhando para Cristo. Obedeça àquele que tem autoridade sobre você, como se você estivesse servindo a Deus. E às vezes eu vejo os crentes reclamando tanto, reclamando inclusive de coisas erradas, porque às vezes chega na igreja pedindo oração, dizendo, irmão, ore por mim, que meu patrão está me perseguindo, porque não deixa mais eu ficar pregando o evangelho na hora do trabalho, e não é para fazer isso mesmo não.
Ah, porque ele não aceita que eu chegue atrasado, porque eu fui para a vigília. E não é para aceitar mesmo, não. Ah, porque no dia do culto da restauração ele não me libera nem uma horazinha para eu ir lá dar uns glórias a Jesus. Porque não é para liberar mesmo, não. É seu horário de trabalho, é sua responsabilidade. E às vezes os crentes querem atrapalhar o trabalho, fazendo aquilo que não deve. Você quer pregar no seu trabalho? Seja o melhor funcionário que tiver lá. Quando 3 meses seguidos a sua foto for parar naquele quadro de melhor funcionário do mês, alguém vai perguntar, me diga uma coisa, como é que você é o melhor funcionário todo mês? E você vai dizer, é Jesus na minha vida. Você quer conhecer a fonte do meu sucesso? Então agora sente aqui que eu vou lhe falar de Jesus. Aleluia! A Bíblia manda aproveitar as oportunidades e não interromper o trabalho para pregar o Evangelho. Nós pregamos muito mais com a nossa vida. Eu conheci crentes que eram do ministério e que foram expulsos da fábrica que trabalhava porque roubaram peças de lá. Não adianta de nada esse indivíduo querer pregar neste lugar. Mas eu conheço crentes, para a glória de Deus, que alguém olha para ele e diz, esse aqui é o melhor funcionário que eu tenho. E por quê? Não, porque ele é crente, porque ele é irmão, porque ele serve a Deus. Aleluia! Nós crentes devemos obedecer aos patrões como se estivesse obedecendo a Cristo, porque na realidade é exatamente esse princípio da autoridade delegada. Quando obedecemos à autoridade que foi delegada por Deus, estamos obedecendo a Deus. Na Bíblia, queridos, no Novo Testamento mesmo e também no Antigo, não há diferença entre o trabalho secular e o trabalho espiritual. Não há diferença. As pessoas, eu vejo muitas pessoas aí querendo largar o trabalho. Diz assim, não, Deus ainda vai me libertar de trabalhar para os homens, para eu trabalhar só para Ele. Mas você precisa entender que quando você está servindo aos homens, você pode fazer isso como se estivesse servindo a Deus. E Ele recebe da mesma maneira. Deus recebe a que serve cafezinho, o que limpa banheiro. Deus recebe o que está no escritório trabalhando. Deus recebe, porque se você faz para Ele, Ele recebe. Da mesma maneira como se você estivesse no culto, pregando, cantando, tocando ou fazendo qualquer outra coisa. Qualquer trabalho pode ser oferecido ao Senhor. Paulo está dizendo, faça, porque assim você vai estar servindo ao Senhor. Deus não quer que todos virem pregadores, cantores, ministros que vivam apenas da obra. Quem vai evangelizar lá nas profissões? Eu não consigo evangelizar os jogadores da seleção brasileira de futebol quando eles estão lá na concentração, por exemplo. Não consigo evangelizá-los. Mas há um crente lá dentro. E sabe o que é melhor? Não sai ninguém. Está todo mundo proibido de sair. E aí quando chega lá, na hora do almoço, na hora dos quartos, o crente pode pregar o Evangelho. E ele prega melhor ainda, se for um crente verdadeiro, fiel. Se não for desonesto, se não for alguém violento, ele prega porque está ali servindo ao Senhor. Colossenses 3:23, Paulo diz, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então nós temos que, como cristãos, ser os melhores trabalhadores, trabalhar como ao Senhor. Quando um crente trabalha bem, quando um crente serve bem no seu trabalho, a Bíblia diz que Deus é glorificado. E quando ele não trabalha bem, Paulo diz, não faça isso, não trabalhe mal, não defraude o seu patrão. Por quê? Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Os não crentes não leem a Bíblia, irmãos. Eles não leem a Bíblia. Eles leem a Bíblia na vida do crente. O sujeito nunca abriu a Bíblia para ler nada,
Mas quando você faz uma coisa errada, ele diz assim, mas isso não é coisa de crente não. Ele não sabe o versículo, ele não sabe dizer onde está escrito, mas ele sabe dizer o que é coisa de crente e o que não é coisa de crente. Ele diz assim, mas os crentes não fazem assim não, mas não é para você agir assim não, porque você é crente. Ele não lê a Bíblia, ele lê a Bíblia nas atitudes daqueles que servem a Deus verdadeiramente. Agora, quando um crente faz uma coisa errada lá no seu trabalho, o nome de Deus é blasfemado. Alguém diz assim, é porque é crente. Esses crentes de hoje são tudo sem futuro, ou uma coisa qualquer assim, não vale nada. Eu conheci um auditor fiscal, e ele disse, quando chega na empresa para fazer auditoria, ele disse, tem duas classes de pessoas que eu procuro logo, são meu alvo primeiro para ver se fizeram alguma coisa errada. E eu perguntei, que classes são essas? E ele disse, os homossexuais e os crentes. Isso é uma vergonha para nós e para qualquer cristão que não faz bem o seu trabalho. Trabalhe bem e Deus será glorificado. Trabalhe ao Senhor, porque quando você trabalha bem, Paulo está aqui exortando, escrevendo a Tito, dizendo assim, olha, exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. É exatamente isso que eu estava dizendo. Eles não conhecem a Bíblia, mas quando você faz bem certinho, porque é crente, ele diz assim, olha, eu não sei como é que a Bíblia diz, mas um crente certo é como o irmão fulano aqui, esse faz bem certinho, e aquele irmão então, ele está servindo ali de um ornamento, de uma ilustração do que é a boa doutrina de Deus. Precisamos rever os nossos conceitos no trabalho, queridos, porque Deus, Ele precisa ser glorificado em nossas vidas. Mas também eu quero falar sobre a autoridade na família. Não vou me deter muito nesse ponto, porque no mês que vem, no mês de março, nós queremos fazer o mês da família. E as 4 quintas-feiras do mês de março nós vamos falar sobre o papel do esposo, o papel da esposa, a criação de filhos e a responsabilidade dos pais. Não falte os cultos de doutrina do mês de março, que nós vamos falar sobre a família. Mas Deus estabeleceu autoridade na família. E no lar, então, Deus constituiu um cabeça, que é o esposo. E Deus constituiu 2 autoridades, que são os pais. Na família, há uma autoridade. E essa autoridade foi instituída por Deus. Paulo, escrevendo a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, ele diz, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. O que Cristo está dizendo é, existe uma autoridade sobre o outro, e na família, Deus colocou o homem como o cabeça. Não é uma questão, queridos, de o homem ser melhor, mais inteligente, mais capaz, não. É uma questão apenas de Deus instituir a ordem certa das coisas acontecerem. E parece que esta ordem vem exatamente do processo de criação. Aquele que vem primeiro tem autoridade sobre aquele que vem depois. Então Paulo diz, escrevendo a primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, e ele explica, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Seguindo esse mesmo princípio, os pais têm autoridade sobre os filhos. Por quê? Porque os pais vieram primeiro e os filhos vieram depois. Então a submissão da mulher ao marido não é uma questão de inferioridade, não é que ela seja menor, menos capaz, de maneira alguma. Diante de Deus nós somos todos iguais. Mas dentro da família, Deus instituiu uma autoridade para que a família
fosse conduzida da melhor maneira possível. E o cabeça da família é o marido. O homem é a autoridade sobre a mulher. E a mulher precisa entender que Deus deu esta autoridade ao marido. Aqui cabe o mesmo princípio que nós já estudamos. Quando alguém se levanta contra a autoridade delegada, se levanta contra Deus. Então, quando a mulher diz, eu não me sujeito ao meu marido, ela na realidade está dizendo, eu não me sujeito a Deus. Mas vamos estudar isso com mais calma no próximo mês. Nós vamos ver bem direitinho algumas questões sobre autoridade na família. Mas Deus também deu autoridade dos pais sobre os filhos. E quando Deus coloca isso de maneira bem clara no decálogo, Ele mostra que os filhos devem honrar seus pais e suas mães. É um mandamento de Deus. E Ele diz, é um mandamento com promessa. Mandamento com promessa é o seguinte, você faz a sua parte, que é cumprir o mandamento. Deus faz a parte dele, que é cumprir a promessa. E Ele diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus anos, para que tu vivas bem sobre a face da terra. E eu quero só ressaltar, vamos falar melhor sobre isso no próximo mês, mas eu quero só lembrar que Deus não disse assim, honra teu pai e tua mãe se ele for crente. Nem diz assim, honra teu pai e tua mãe se ele estiver certo. Nem diz assim, honra teu pai e tua mãe se você for de menor. Nem diz, honra teu pai e tua mãe se você depender financeiramente deles. Nem diz, honra teu pai e tua mãe se você estiver de bem com a vida, mas simplesmente Ele diz, honra teu pai e tua mãe. Deus deu autoridade dos pais sobre os filhos. E você, jovem cristão, precisa entender isso. Quando Deus colocou este mandamento, foi para que os filhos fossem obedientes. Deus não quer que nós sejamos uma geração desobediente. Deus não quer que nós sejamos uma geração rebelde. Deus não quer que essa geração de jovens aprenda com a mídia a desrespeitar pai, mãe, avó, avô e toda a autoridade. Deus quer que nós aprendamos com a sua palavra a sermos submissos aos nossos pais, porque fazendo assim, estamos reconhecendo a autoridade de Deus na família e estamos trazendo a bênção da promessa de Deus que se cumpra em nós quando Ele diz, para que você viva bem e se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Há grandes bênçãos para aquele filho que honra o pai, para aquele filho que obedece ao pai. E nós vamos aprender isso melhor o mês que vem, quando vamos falar sobre a família. Honra teu pai e tua mãe, este é o mandamento, e a promessa é que você viva muito e viva bem. Mas também Deus instituiu a igreja, e Deus na igreja deu a autoridade. A autoridade da igreja tem um caráter eminentemente espiritual, mas o princípio aqui é o mesmo das outras instituições, o princípio da autoridade. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus instituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Efésios capítulo 4 e verso 11 diz claramente, Ele mesmo deu uns para, e aí descreve esta lista. Foi Deus quem criou os pastores, os evangelistas, foi Deus quem criou a autoridade na igreja. E da mesma maneira como nós devemos nos submeter às outras autoridades, a Bíblia recomenda que os crentes se submetam aos seus pastores. Hebreus capítulo 7 é muito claro, ele diz que devem se submeter aos pastores. Ele diz mais uma coisa assim, para que eles façam uma obra que não seja chorando.
Porque se o pastor fizer a obra chorando, aí a Bíblia diz, não vai ser de proveito algum para vocês. Você quer que o pastor faça bem o seu trabalho? Você quer que o pastor tenha a graça de Deus, a alegria de ministrar, de pregar, de ensinar, de administrar a igreja? Obedeça ao seu pastor. Submeta-se ao seu pastor, reconhecendo a autoridade que vem de Deus. Isso será muito útil para a igreja. Mas a Bíblia não fala apenas dos pastores. A Bíblia fala também do ministério local, dos presbíteros, dos diáconos. E manda que a igreja se submeta a eles. Hoje nós vemos uma dificuldade muito grande neste campo na igreja, queridos. Porque antigamente o diácono ia lá e dizia, ei, vá para dentro, que aqui não é lugar de você ficar. E a moça está conversando com o rapaz lá fora e tal, e o diácono diz, entre. E ela entrava, e o rapaz entrava, porque o diácono está mandando. Mas hoje em dia, parece que se o diácono mandar entrar, o sujeito diz, não, você não é meu pai. E além do mais, depois o pai vai tomar satisfação com o diácono. Por que é que você veio dar ordem à minha filha, ao meu filho? Sabe por quê? Porque Deus deu autoridade a ele. Mas hoje, queridos, parece que não há mais o respeito à autoridade. Estão mudando o sentido do texto bíblico. Em vez de dizer resistir ao diabo, diz assim, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Que é para ver se os diáconos não conseguem mais fazer esse trabalho. Porque o diácono, o presbítero, o ministério, eles recebem autoridade. Nenhum deles aqui pulou aqui no púlpito e disse, pronto, agora eu sou diácono, eu sou ministro, eu sou presbítero. Não, eles se ajoelharam, alguém pôs as mãos e aí houve a transmissão de autoridade. Nós precisamos entender isso para que a igreja do Senhor viva bem. Quando o diácono for falar com você, quando o diácono for falar com seu filho, quando o presbítero for se dirigir a você, entenda que ali há uma autoridade de Deus. E quem se submete à autoridade, se submete a Deus. Mas quem rejeita a autoridade, rejeita a Deus. Mas não é somente pastores e presbíteros e diáconos. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 16, ele diz claramente que nós devemos nos submeter a todos os que cooperam na obra de Deus. Diz assim, olha, agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e os que se têm dedicado ao ministério dos santos. E Paulo diz, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Isso inclui regentes dos conjuntos, isso inclui líderes de departamentos, isso inclui os que estão à frente dos trabalhos, como o matutino, o ciclo de oração, a vigília, os ensaios, tudo, irmãos. É o apóstolo Paulo que está dizendo que vocês se sujeitem a todo aquele que auxilia na obra e que trabalha. Então, quando alguém é colocado como regente de um conjunto, quando alguém é colocado como o líder de um departamento, seja ele infantil, de jovens, de evangelização, de novos convertidos ou qualquer outro, há uma autoridade do qual ele é investido. Porque ele recebeu autoridade de quem recebeu autoridade de Deus. E aí então devemos nos submeter a eles. A Bíblia também nos ensina que os que estão sendo discipulados, atenção Betel, devem se submeter àqueles que lhes ensinam, que lhes discipulam. É a Bíblia que nos ensina assim. E também diz que os mais novos devem submeter-se aos mais velhos. Há um princípio de autoridade que nós aprendemos na palavra de Deus. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos
sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui Pedro está fechando essa questão de submissão à autoridade, falando exatamente de humildade, que nós já estudamos aqui. O submisso é humilde e o rebelde é orgulhoso, porque não quer se submeter à autoridade. Então, queridos, nós precisamos entender que há estas autoridades na igreja. Porque há alguns grupos de crente por aí, que eles dizem assim: eu obedeço somente a Cristo, eu não obedeço a homem, eu sou servo de Cristo, eu só obedeço a Jesus. Mas quem diz isso não entende o que é o princípio da autoridade delegada. Jesus disse: quem receber aquele que eu enviou, recebe a mim. Quem obedecer aquele que recebeu a autoridade de Deus, obedece a Deus. Então é impossível que alguém diga: eu obedeço a Cristo, e não obedeça às autoridades que foram delegadas por Ele. É impossível dizer que obedece a Deus e não obedece àquele a quem Deus deu a autoridade. E quando eu estou falando de obediência, eu não estou falando de uma questão externa, não estou falando de obediência que é exterior, eu estou falando de uma obediência que vem do coração, porque infelizmente há pessoas que são apenas obedientes por fora, fazem o que se manda na frente de quem está mandando, que é para ficar com uma média, uma moral elevada. Mas quando o pastor não está olhando, quando o dirigente não está no ensaio, quando o líder do departamento não está presente, quando a autoridade não está presente, ele faz do jeito que quer, como se Deus não estivesse vendo o que ele está executando, como ele está agindo. O que Deus quer de nós, queridos, não é apenas a obediência externa, mas antes é um espírito de submissão, de dependência de Deus e de obediência às autoridades que Ele delegou. Não adianta de nada ser obediente por fora, se não é obediente por dentro. Há uma história que diz que o menino estava pulando no banco do carro, e a mãe diz: menino, senta. E ele continua pulando: não senta, não senta, não senta, e pulando. E a minha mãe diz: menino, senta, senão você vai cair. E ele fica pulando: não senta, não senta, não senta. E ela diz: senta, senão você vai apanhar. Aí ele senta, emburrado, mas diz assim: estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé. Isso não é obediência. Isto é uma insubmissão de alguém que apenas está com medo do castigo. Mas o apóstolo Paulo, aqui no verso 5 do texto que lemos, diz assim: porque é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. O que Deus quer não é uma obediência externa, apenas para agradar. O que Deus quer é um coração submisso, que reconhece a autoridade de Deus e aqueles a quem Ele delegou e se submete. Se o pastor não está vendo, se o patrão não está vendo, não foi o que nós lemos? Servindo ao Senhor, não como aos homens, servindo à vista, mas como ao Senhor. Quando você faz, mesmo sem a autoridade ver, mesmo sem seu pai ver, mesmo sem seu marido ver, mesmo sem seu patrão ver, mesmo sem o pastor ver, mas quando você obedece, Deus está vendo e vai recompensar, porque Deus valoriza a obediência, porque foi Ele mesmo quem ordenou que o homem fosse obediente. Mas Deus, diz o texto, trará, e trará não é de graça não, trará a espada sobre aquele que for desobediente, e não é debalde, diz o texto. Por quê? Porque ele foi desobediente à autoridade e a Deus. Então, queridos, aprendemos nesta noite que a autoridade é algo muito sério,
que nós devemos obedecer de coração a Deus e àqueles a quem Ele delega a autoridade. Há uma grande recompensa em ser obediente a Deus. Há uma grande recompensa. Um dia Deus nos reunirá, e naquele dia, irmãos, acontecerá a coisa mais importante de tudo que nós já fizemos aqui nesta terra. Será a maior recompensa, o maior reconhecimento. Não importa se você, por muitas vezes, teve a sua foto no quadro da parede como funcionário do mês. Não importa se muitas vezes o seu nome saiu no boletim da igreja como alguém que fez um trabalho excelente. Não importa se muitas vezes alguém lhe elogiou em casa, no púlpito, no trabalho ou em qualquer lugar. O que importa é naquele dia, quando o Senhor vai chegar diante de nós e Ele bater assim no seu ombro e Ele disser: muito bem, servo bom e fiel. Eu gostei do que você fez. Está aprovado. E Ele diz: entra na festa do teu Senhor. Esse é o grande reconhecimento que precisamos buscar, queridos. Então, tudo o que nós fazemos, devemos fazer como ao Senhor. Devemos estar então como crentes submissos a Deus, submissos ao governo, submissos aos pais, submissos na família, no trabalho, na igreja e em todo lugar, reconhecendo que de Deus vem toda a autoridade e Deus delega esta autoridade àqueles a quem Ele confiou este direito de mandar. Que Deus nos ajude, que sejamos uma geração obediente, uma geração que serve a Deus com alegria. A Deus toda glória, toda honra e todo louvor. Que esta palavra esteja no nosso coração e que possamos cada dia nos esforçar para sermos obedientes a Deus e a sua palavra.